Certo. Eu sei que você já deve ter ouvido questionamentos sobre a educação que fez você se questionar sobre sua veracidade. Argumentos que faziam pensar e ver que a pedagogia é muito fácil. Mas exercer a docência não é uma tarefa fácil. A pedagogia é algo totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensam. Chegar em frente a uma sala de aula e comentar sobre conteúdos pré-definidos não vai modificar nossa sociedade, mas olhar a partir de sua amplitude vai. Então, deixa eu contar para você o que realmente é a pedagogia, para você entender quais são os principais comentários do senso comum sobre a pedagogia. Imagine que o chuveiro da sua casa começa a dar problemas devido à fiação. Sendo assim, você precisaria de um eletricista para resolver esse problema e o seu chuveiro voltar a funcionar. Diante desse problema, então, você divulga sobre essa oportunidade que estaria precisando de alguém para resolver este problema. Então, surge alguém, só que ele afirma para você que não tinha os conhecimentos sobre eletricista, mas tinha aceitado o trabalho porque estava precisando de renda extra, mas também estaria totalmente comprometido para conseguir resolver o problema do seu chuveiro. E bom, até que nos primeiros dias tudo dá certo. Seu chuveiro volta a funcionar, você paga a pessoa que se dispôs a resolver seu problema e tudo nos primeiros dias voltam à sua normalidade. Até que um belo dia algo inusitado acontece. A sua casa, ela se apaga totalmente, toda a eletricidade da sua casa para de funcionar. Desesperado então, você contrata um eletricista de verdade e ele acaba verificando que o trabalho anteriormente feito por aquela pessoa comprometeu toda a fiação elétrica da sua casa. E agora, para você resolver este problema, você vai ter que pagar 6 vezes o valor antes pago à pessoa que se dispôs a resolver seu problema anteriormente. E este problema, ele só aconteceu porque você não deu like nesse vídeo e não se inscreveu nesse canal. Brincadeiras à parte, mas na verdade esse problema aconteceu porque você pode ter achado, por exemplo, que para contratar alguém que tivesse os conhecimentos e fosse realmente um eletricista, você pagaria muito mais caro pelo serviço ou principalmente porque você achou que seria um trabalho fácil demais. Nessa história, você seria os órgãos de competência de ensino, a pessoa que se dispôs a resolver seu problema seria os professores e o chuveiro seria os alunos. A formação em pedagogia fornece as bases teóricas necessárias para você compreender a gama de diversidade de abordagens educacionais. A formação em pedagogia fornece as bases teóricas suficientes para você compreender as diversas metodologias educacionais. Ela também ensina a fase de desenvolvimento das crianças, as diversidades culturais e as metodologias de ensino. Também ensina sobre as estratégias de avaliação e prepara os professores para lidar com os diversos desafios que surgem na sala de aula. Exercer a docência não é uma tarefa fácil. Os alunos estão submetidos a desestruturas sociais, problemas econômicos, brigas e separações. Além dessas diversas barreiras, tentar garantir a qualidade do ensino. Se você escutar de alguém falando que para ser professor não precisa de nenhuma formação, mas somente chegar em frente a uma sala de aula e falar sobre o ABC, essa pessoa é que nem alguém que tenta contratar um profissional sem nenhuma formação elétrica para resolver o problema do chuveiro elétrico da sua casa. Assim, os alunos que apresentarem dificuldades em sala de aula vão sofrer por dois lados. Pelo lado externo, então, vão sofrer pelas brigas e separações que eles vão presenciar dentro de casa, entre outros fatores, e vão sofrer na escola por esses profissionais não terem uma formação, vão acreditar que os alunos vão ser exclusivamente os únicos responsáveis pelo seu fracasso escolar. É por isso que Pierre Bourdieu diz que aqueles que têm o potencial de acumular o capital cultural herdado têm a tendência de acumulá-lo ao longo da vida, enquanto outros têm
de acumular o pouco ou quase nada o que tem. Assim, um professor sem formação, ele vende a meritocracia, acreditando que as crianças são unicamente responsáveis pelo fracasso escolar e desacreditando aos fatores sociais que impactam na qualidade do ensino. Nesse sentido, esses professores vão acreditar, por exemplo, que uma criança que nasce em um contexto em que tem uma abundância muito grande de recurso, já a outra que nasce em condições de miséria, ambas vão ter sucesso escolar a depender somente do seu esforço. Pedagogia trata de problemas da realidade brasileira e não de contos de fadas. Uma aula, ela pode até parecer divertida e simples, mas sem se ter noção do contexto escolar dos alunos, ela não vai ser eficiente. Assim, mesmo que você crie uma aula, por exemplo, sobre regra de 3, mas a forma como você aplica estiver muito distante da realidade dos alunos, então, sem eficiência de ensino. Ou talvez não sendo um problema metodológico, mas, por exemplo, se o seu aluno, na noite anterior, ele não jantou e no dia posterior não tomou café da manhã, estando assim em uma condição fisiológica ruim, da mesma forma, sem condição de ensino, como, por exemplo, veria a teoria histórico-cultural. Pedagogia é ensino, só que por trás existe toda uma fundamentação teórica. Existem diversas formas de você elaborar um plano de aula, que eu vou te contar mais na frente. Mas primeiro, é importantíssimo você aprender sobre os métodos pedagógicos tradicionais. As formas tradicionais de ensino não se remetem mais à nossa realidade educacional brasileira. Em um artigo chamado Educação Escolar na Primeira República, Memórias, Histórias e Perspectivas de Pesquisa, se vê as perspectivas do ensino tradicionalista. No entanto, a realidade que era presente no Brasil republicano não se remete mais à nossa realidade. Assim, pensar em um ensino que antes era feito entre conhecimentos que eram considerados essenciais, passados de forma em massa, não se remete mais a uma sociedade com avanços tecnológicos, como é o nosso caso. Os métodos tradicionalistas observados na Primeira República podem sim ter sido eficientes para a época, mas para o nosso contexto, que é totalmente diferente, se vê como métodos ineficientes. Mas falar apenas sobre metodologias não é suficiente para se ter um ensino de qualidade. É necessário se falar também sobre emoções. As formas como os alunos se sentem influenciam diretamente no seu rendimento escolar. Se pode até ter, por exemplo, uma dinâmica muito divertida e que se adeque totalmente aos interesses dos seus alunos. Mas, se eles tiverem presenciado, por exemplo, brigas em casa, separações, então mesmo assim, nada de rendimento escolar. Então, mesmo que se faça uma propaganda em sala de aula dizendo que amanhã terá uma super dinâmica em sala de aula, onde vamos estudar sobre as placas tectônicas e que vamos usar como auxílio o Google Maps e que terá uma super dinâmica onde a dupla que vencer ganhará uma caixa de bombons. Mas, ao chegar em casa, normalmente aquele aluno presenciar as brigas e as discussões presentes em casa, então no outro dia não vai ter dinâmica certa que o faça ir para a escola. É necessário e fundamental se falar sobre o desenvolvimento emocional e social dos alunos, uma vez que isso impacta diretamente na qualidade do ensino. É por isso que o bom senso nunca será suficiente para educar crianças e jovens. A pedagogia abrange diversos contextos que impactam na qualidade do ensino. Então, chegar em sala de aula apenas com os julgamentos do que é certo e errado ou com as próprias experiências pessoais não é ensino, é enrolação. Os discursos que dizem que para ser um professor não precisa de nenhuma formação e que experiências pessoais e bom senso é suficiente para se planejar uma aula, este é um argumento simplista que subestima os conhecimentos teóricos pedagógicos adquiridos através dos estudos pedagógicos. Assim, é importante ter uma base sólida que inclui os estudos sobre psicologia educacional, sociologia da educação, teorias de aprendizagem, dentre outros temas. Essas temáticas
possibilitam insights de como as crianças aprendem, como elas se desenvolvem e como elas são influenciadas pelo ambiente educacional. Chegar e expor o bom senso e a experiência pessoal que, de alguma forma, tente buscar uma eficiência no ensino não é docência. Esses discursos que acabamos de ver não são discursos exclusivos do nosso tempo, mas perpassam a educação desde o seu surgimento. É importante buscar informações sobre as ferramentas pedagógicas e sobre a própria história da educação, para compreender o que é que tem por trás desse senso comum que corrói a pedagogia. Em resumo, desvalorizar a educação é subestimar os conhecimentos teóricos e práticos como campos de estudos para a ação educativa. A formação em pedagogia fornece os conhecimentos fundamentais teóricos e práticos para proporcionar uma educação de qualidade, adaptando a necessidade das crianças ao nosso mundo contemporâneo. Desvalorizar a pedagogia é desvalorizar a própria educação e o potencial que ela tem para transformar o que aconteceu e o que era justamente a intenção em alguns momentos da história da educação. Quem tiver tempo e interesse, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo o artigo sobre o qual eu citei anteriormente. Mas sem mais delongas, meu nome é Sérgio Henrique e este é o Pedagogia em Debate.